Sejam muito bem-vindos, meus caros, e neste momento na Suécia, por causa das eleições autárquicas, começa a haver o debate sobre quem é que pode ou não votar, por causa da possível e hipotética influência de pessoas extra-suecas, nomeadamente pessoas que já vão ser mencionadas na notícia a seguir, e que podem influenciar de forma direta e podem ser decisivos naqueles que seriam os resultados, e portanto muitos políticos suecos já começam a reagir a esta situação e não estão muito agradados com isso. Vamos então ver, meus caros, e temos: Suécia pondera restringir direitos de voto de não-cidadãos. A vice-primeira-ministra está preocupada com os não-suecos possam ter um impacto decisivo nas eleições municipais. O sistema de votação da Suécia deve adotar padrões mais elevados para evitar ser influenciado por não-cidadãos, argumentou a vice-primeira-ministra Ebba Busch. Busch também acredita, Bush parece agora que estou a falar do presidente, mas enfim, Bush também acredita que o caminho para a cidadania deve ser fortalecido e no início deste ano desencadeou um debate nacional ao afirmar que o islamismo deve se adaptar aos valores suecos e que os muçulmanos que não se integrarem devem deixar o país. O líder dos democratas cristãos disse numa publicação no Facebook que cerca de 603 mil cidadãos não suecos estavam qualificados para votar nas eleições municipais de 2022, que hoje é possível para alguém que vive na Suécia há 3 anos votar. Meus caros, isto é completamente ridículo. Uma pessoa que vive há 3 anos num determinado país participar politicamente. Uma pessoa que não tem nada a ver com o país, que pode, sem dúvida nenhuma, influenciar aquele que é o resultado das eleições de forma direta, tendo em conta a quantidade de pessoas que estamos a falar. E, portanto, estas pessoas podem literalmente conquistar a Suécia, politicamente falando, de um ponto de vista muito prático. Aliás, ao fim de 3 anos, quer dizer, agora vão chegando pessoas e daqui a 3 anos, eventualmente, estas pessoas começam se calhar a formar o próprio partido e depois a participar mais ativamente politicamente e depois até, quiçá, a ter o domínio do país e a mudar, pelo menos constitucionalmente, aqueles que são os valores do país. Não é aceitável, meus caros. Isto não pode ser aceitável e estas pessoas não podem estar a votar ao fim de 3 anos de presença no país. É completamente ridículo, diga-se de passagem. Aqui precisamos de estabelecer padrões mais altos ou considerar se esse prazo é realmente razoável. Potencialmente os votos dos cidadãos não suecos podem se tornar decisivos numa eleição municipal. Bush acredita que esse limite de 3 anos deve ser estendido, mas ainda não especificou até que ponto é que a lei deve mudar. Simplesmente não faz sentido. Ela afirmou que alguns milhares de cidadãos de outro país possam mudar todo o programa de um município. A vice-primeira-ministra também enfatizou que não acredita que os direitos de voto de todos os imigrantes devam ser revistos, simplesmente que quer rever a oportunidade de os não-cidadãos votarem. Mas a proposta ainda está fadada a receber duras críticas, principalmente porque, como sugeriu o site de notícias holandês, se for implementado aos partidos de esquerda em particular, atrairiam menos eleitores. Mas ninguém tenha dúvidas disso. À semelhança daquilo que defende Rui Tavares em Portugal e que já defendia no Bloco de Esquerda, Rui Tavares, quando estava no Bloco de Esquerda, já fazia a defesa de que os imigrantes, desde que estejam a contribuir, podem votar. Portanto, Rui Tavares, independentemente de se mudar a estrutura demográfica do país, independentemente de se alterarem os valores, constitucionalmente até falando, se estas pessoas, quiçá, conseguirem, por exemplo, em Portugal, 2/3 do Parlamento, mas, quiçá, se conseguirem esses 2/3 alterarem a Constituição, Rui Tavares está-se pouco borrifando. Rui Tavares quer uma inclusão e depois entra também o paradoxo da tolerância, quer dizer, se nós toleramos toda e qualquer pessoa, depois essas pessoas podem nos tramar do ponto de vista muito prático e isso é o que pode acontecer caso se traga para Portugal e para a Suécia pessoas que tenham valores antagónicos aos nossos e depois que se crie alguma tensão social de pessoas que não deveriam estar a votar, não deveriam estar a participar politicamente, no entanto participam e eventualmente até elegem representantes que nada têm a ver com os valores do país, têm apenas que ver com as convicções e até com as ideias culturais trazidas de outro país que não têm que estar a ser disseminadas numa sociedade à qual não pertencem, têm que se acomodar à cultura que têm, neste momento têm que aceitar a cultura onde estão e se não aceitam, meus amigos, têm que sair. Eu não vejo porque é que isto é uma dificuldade, sinceramente. O escritor e jornalista de esquerda sueco Göran Greider já criticou no site dos meios de comunicação sociais a Blue Sky, nada mais nada menos, as medidas propostas por Bush como uma tentativa de reduzir a democracia no nosso país. A sugestão adicional da colega de partido dos democratas cristãos e eurodeputada Alice Maue de que somente aqueles que reconhecem o direito do Estado de Israel de existir podem receber cidadania também promete gerar muita controvérsia. Bom, meus caros, podem ter a certeza que há pessoas que, nomeadamente vindas dessas áreas do globo,
que não vão reconhecer esse direito, mas eu não sei se esse é o melhor critério para escolher. Eu acho sinceramente que é, ou as pessoas se revêem nos valores ocidentais e aceitam aquilo que são os valores ocidentais e se adaptam e aliás abafam a sua própria cultura, porque a cultura dos outros não tem que ser disseminada na nossa casa, é tão simples como isso, ainda para mais quando a cultura dos outros colide de forma direta e de frente, basicamente, com aqueles que são os nossos valores e com aquela que é a nossa matriz civilizacional. E, portanto, se estas pessoas não concordam com os nossos valores, não há razão nenhuma para estarem presentes, tampouco para votarem. E, quer dizer, eu sei que o Rui Tavares defende que desde que as pessoas descontem se vote, mas a votação é uma responsabilidade muito maior do que única e exclusivamente expandir para toda a gente, como se fosse um acessório que nós oferecemos ao povo português ou ao povo sueco. Quer dizer, isto não é um acessório. A votação é um direito, mas também é uma responsabilidade. E no meu entender é até um dever cívico votar. E portanto, não podemos fingir que toda e qualquer pessoa e qualquer grupo de pessoas, independentemente da estrutura e da quantidade de pessoas que venham, que podem votar com ideologias antagónicas à nossa e achar que podem alterar aquela que é a nossa estrutura e aqueles que são os nossos valores. Não é aceitável. Eu diria que é condenável e estou seguramente do lado dos democratas cristãos aqui da Suécia e que consigam levar a sua avante e que efetivamente consigam a sua proposta aprovada, o que deve ser difícil. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassamos os 4.800 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.